O clube, inclusive, durante a tarde, confirmou em nota oficial o valor da venda, né? 9 milhões de euros por 50%, que não será ou não serão esses valores à vista, como inicialmente se noticiou. Eles terão um montante agora e outras 3 parcelas. O próprio Duílio não quis confirmar porque, enfim, tem muitos compromissos. E explicou o motivo dos valores. Ele não entende como uma venda pequena e também entende que precisava arcar com compromissos urgentes. Por isso acabou negociando com a proposta que chegou. O que eu senti, vou dar minha opinião, uma tentativa, não só do Duílio, tá? Como muitas notícias nos últimos dias, de desmerecer a qualidade do Pedro. Muitas notícias colocaram como se o Pedro não tivesse um prestígio ainda internacional. Porque ele, pelo Transfer Market, por exemplo, né, que é um site que avalia os valores dos jogadores, tem um valor aí que beira 2 milhões, 2 milhões e meio de euros mais ou menos. Um valor bem abaixo de mercado. Mas aí eu pergunto, como? Se ele não joga no profissional, se ele foi vetado a pedido do Zenit para jogar o Mundial Sub-20, onde ele teria uma exposição maior, como que o seu valor de mercado subiria? Se ele estava praticamente escondido no clube, aí só poderia chegar uma proposta do Zenit mesmo, que inclusive, vejam só, tinha a preferência de compra na negociação envolvendo o Yuri Alberto e todos os outros jogadores em que o Corinthians negociou com o Zenit. Então, essa eu não vou concordar. Essa eu não vou engolir. Há uma manobra exagerada por parte do Duílio e de várias pessoas da direção, que inclusive conseguiram vincular na imprensa o fato de que o Pedro não valia tudo isso. De que ninguém sabia o que ele poderia corresponder, e até o Duílio fala, a gente espera que ele corresponda e seja vendido, e a gente ainda ficou com 30%. 30%? 30%, você vende ele por 9 milhões de euros agora, 50%, fica só com 30%, e diz que ele não valia tanto assim. Um menino muito jovem que sequer completou 18 anos, com o argumento de que ele fica à disposição até o fim da temporada. Olha que maravilha! Mais 6 meses para ele ficar na reserva e entrar de vez em quando, e depois ir embora para o Zenit, e daqui a pouco, né, sei lá, estourar na Europa e... Tá bom, o Corinthians ficou com uma parte, mas a gente sabe que ele poderia valer muito mais. Enfim, essa eu não vou engolir. Mas enfim, foi o argumento utilizado pelo Duílio Monteiro Alves. Por quê? Porque tem muitos compromissos urgentes, entre eles o transfer ban. Ele meio que refuta isso, dizendo que o Corinthians ficaria impedido de inscrever jogadores por 6 meses, que isso é mentira. Não, isso não é mentira. O transfer ban, ele determina isso. É que o transfer ban fora da janela, ele realmente não tem impacto nenhum. Falamos sobre isso aqui no canal. O que vale é a partir do dia 3. Se a partir do dia 3 houver o transfer ban internacional, já tem o nacional, o Corinthians fica sim impedido de inscrever jogadores por 6 meses. A questão é que nesse momento não tem impacto nenhum porque está fora da janela, ele não tem como inscrever jogador mesmo. Então é óbvio que não tem sentido nenhum. Pode vir transfer ban da FIFA, o caramba. Nesse momento, quando a janela não está aberta, não faz nenhuma diferença. Agora, a partir do dia 3, sim, e aí ele dá a principal informação, que entre hoje e amanhã o Corinthians está resolvendo todas as suas pendências nesse sentido. E aí envolvem valores significativos, né? Que são os 5 milhões de reais envolvendo a dívida do Bocelli, tem mais 1 milhão de reais de parcelas não pagas aos comissários, intermediários, empresários, envolvendo as negociações do Bocelli também e do Bruno Mendes. Sobre Bruno Mendes, importante a gente falar sobre a renovação, acontece, não acontece? Ele diz que o jogador e o seu staff pediram um tempo aí porque a janela pode trazer uma proposta de fora e ele tem um sonho de jogar na Europa. Jogador jovem ainda, 23, 24 anos, então se ele tiver uma proposta de fora, ele vai optar por seguir em frente, se não, pode ser que haja uma renovação. Então houve um pedido de esperar aí mais alguns dias para saber se ele permanece ou não. Ele tem contrato somente até o final do ano, ele chegou na seleção uruguaia, o Duílio disse que lá no Inter ele jogou 1 ano de capitão, tudo mais, zagueiro, e não foi convocado. Aqui no Corinthians ele jogou de lateral e já foi convocado para jogar de lateral e de zagueiro. Então aqui tem projeção, aqui tem a torcida que gosta dele, uma possibilidade dele continuar. A proposta está na mesa, mas ele pediu para esperar esse tempo. Luan, falou sobre o Luan também. O Veloso pergunta, não tem como resolver essa história? O jogador está lá treinando, inclusive está treinando em separado, né? Ganhando os 800 mil reais por mês, não é melhor rescindir? Segundo o Duílio, legislação. Precisa resolver pagando tudo que o jogador tem que receber até o fim do contrato. É uma bala. O Corinthians não tem como rescindir à vista e não é uma prioridade.
É mais fácil deixar ele no clube pagando esse salário mensal, até porque se pintar uma proposta, como aconteceu com a do Santos, o Corinthians pode economizar um valor. Ele jogou no Santos 3 meses, o Santos pagou R$100 mil, o Corinthians 700 por mês, mas o Corinthians economizou 300 mil nesses 3 meses. Vejam só, é um modelo de negócio que, apesar de ser muito pequeno, né, ainda é interessante, é melhor para o Corinthians caso ele consiga ser negociado até o fim do contrato nesses últimos 6 meses. Se não, não é prioridade, ele fica aí até terminar o contrato. Palavras do presidente do Corinthians, porque, segundo ele, tem outros compromissos, tem ações judiciais, tem compromissos financeiros, e aí tem inclusive a questão Mantuan, que ele explicou, que tem a ver, a gente já falou sobre isso também, com o impacto direto na contratação de Matias Rojas. E aí chego também no principal objetivo desse vídeo. Ele confirma oficialmente a chegada do Rojas, que inclusive está terminando seu contrato nessa sexta-feira com o Racing e depois já pode assinar contrato com o Corinthians. Ele está contratado, segundo o Duílio Monteiro Alves, e os valores envolvidos, eles são basicamente os mesmos pelo qual o Corinthians negociou 40% do Mantuan com o Zenit. Os 2 milhões de euros envolvem 40%, porque 50% já tinha ido na negociação com o Yuri Alberto. Então, 40% do Mantuan, 2 milhões de euros, e todos os valores envolvidos na contratação, luvas, bonificação, comissão e tudo mais, 1 milhão e 800 mil dólares. Basicamente uma coisa pela outra, o Corinthians pegou o dinheiro do Mantuan, investiu no Rojas e conseguiu contratar o jogador pelos próximos 4 anos. Ele disse que, inclusive, tem outros reforços para chegar, mas dentro de uma responsabilidade financeira. O Duílio fez questão, durante toda a entrevista, de dizer que gostaria de ser lembrado, como ele disse lá na sua primeira entrevista, como um técnico que tenha resolvido a dívida do Corinthians, que segue alta, mas segundo ele, as receitas aumentaram, a dívida vem diminuindo e que ele sempre vai tratar com responsabilidade. Aos olhos do torcedor e até da imprensa, isso não aparece tanto. Por quê? Porque quando ele chega, ele fica 6 meses sem contratar, mas depois gasta e bastante, né? A questão é que se ele tem aumentado as receitas, ele consegue fazer isso. Se ele consegue substituir folha de pagamento, ele consegue fazer isso. E foram realmente muitos jogadores que o Corinthians liberou, né, nos últimos anos para poder contratar esses caras que ganham na média de 800 a 1 milhão de reais. E até um pouco mais envolvendo luvas, né? Roger Guedes, Juliano, Paulinho, Renato Augusto, o William, que veio e voltou, toda essa turma aí de grandes reforços que o Corinthians trouxe na sua gestão. Mas ele disse que o equilíbrio segue, que se fosse apenas a gestão dele e não dívidas oriundas de gestões passadas, ele só teria dado lucro, mas que tem responsabilidades, porque, enfim, ele não vai emitir cheques, contratar jogadores de seleção que desembarcariam aqui amanhã e deixar isso em dívidas para futuras gestões. Segundo o Duílio, versão dele, tratando tudo com equilíbrio financeiro. Essa é a versão do presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves. Mas aí a venda do Pedro, por exemplo, ela poderia ter sido melhor, como de outros tantos da base, né? Só que como ele precisa, né, como diz um amigo meu, vender o almoço para comprar a janta, o desespero bateu na porta, ele precisou aceitar esse dinheiro na mão do Zenit para poder equilibrar as contas. E aí queimou, entre aspas, uma joia do clube que poderia ser mais lapidada, que poderia jogar mais aqui e poderia ser vendida até por um valor muito superior. Ele diz também, nessa negociação, Zenit, Mantuan, Robert Renan, Duqueiroz, Yuri Alberto, que o Yuri hoje tem um valor de mercado de 35 milhões de euros. Eu questiono isso, né? Embora, enfim, ele tenha o seu argumento, a sua informação, porque o Yuri foi vendido do Inter para o Zenit por 25 milhões de euros, mas hoje eu acho que ninguém pagaria 35 milhões de euros para o Yuri Alberto, mas é essa a conta que ele faz. O Corinthians hoje tem 50% desses 35, que valeria o Yuri, 17 mais os 11, né, dos 9 do Pedro e os 2 do Mantuan. Essa é a conta que seria feita, né? 17 mais 11, ou seja, 28 milhões de euros seria a negociação toda envolvendo o Zenit, o que daria aí um valor de 150 milhões de reais. Explicações do presidente do Corinthians. Fiel, infelizmente o nosso timão perdeu mais uma vez dentro de casa.
o Timão teve uma atuação apagada e perde para o Red Bull Bragantino dentro de casa na Neoquímica Arena, o que deixou a torcida do Timão ainda mais revoltada com os jogadores do Corinthians. Fiel, infelizmente o primeiro tempo foi dominado aí pela equipe do Bragantino, que envolveu o Corinthians com seu jogo de posse de bola e conseguiu abrir o placar aí com o Eduardo Sacha. Já no segundo tempo a partida foi mais equilibrada, com o Corinthians criando boas oportunidades, porém ninguém marcou nenhum golzinho sequer, fiel. Com o resultado, o Timão deixa de somar pontos na rodada, ficando estagnado com apenas 12 pontos e na 15ª posição na tabela. No entanto, fiel, é importante ressaltar que a rodada ainda não acabou, o que significa que a equipe Coringão corre grandes riscos de entrar aí na zona de rebaixamento. Lembrando que o próximo compromisso do Timão está agendado agora para quarta-feira, dia 5 de julho, às 9h30 da noite. Será o primeiro jogo aí da decisão das quartas de final da Copa do Brasil contra o América Mineiro no estádio Independência, lá em Belo Horizonte, na casa do América Mineiro. Então, fiel, já deixe seu comentário aí, o que você achou do jogo do Corinthians hoje sobre o diante do Bragantino. E qual a sua opinião sobre a Copa do Brasil, se o Timão tem capacidade de passar do América Mineiro, e se você acha que o Vanderlei Luxemburgo vai ser demitido, né, se perder do América Mineiro aí na fase de grupo no próximo compromisso aí da Copa do Brasil, fiel.